Paz, shalom a todos. Dá continuação aqui da leitura do Evangelho de João, capítulo 11. A última parte do capítulo 11, ele é grande, tem que fazer 3 partes. Já peço a vocês que se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Católica Eclésia de Cristo. Lá não é ensinado doutrina, a gente faz a leitura bíblica igual eu faço aqui, ok? Deus seja louvado, aleluia. Então vamos lá. Começar a leitura, que o Eterno Deus ajuda a gente a entender os textos, porque se não tiver ajuda de Deus, a gente não vai entender os textos, ok? Vamos lá. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Falando para Marta e Maria, ok? Na hora que foi ressuscitar Lázaro. Já tem aí a primeira e a segunda parte, agora a terceira. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. 4 dias morto, viu, gente? Os órgãos tudo parado. E Jesus, levantando os olhos para cima, ok? Onde o pai está em cima, porque a terra é o escabelo dos pés dele, ok? E levantando os olhos para cima, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ok? E depois ele confirma: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Então, naquele momento ali, o Senhor Jesus bastava falar: Lázaro, sai para fora, e ele saía. Mas tem coisa que tudo que o Senhor Jesus fazia era testemunho para os judeus, embora muitos não queiram, mas era testemunho para eles, ok? Aleluia. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. Okay? Então, Deus já tinha dado autoridade, já deu toda a autoridade para o seu Jesus, o Pai Eterno, deu toda. Mas ali ele agradece na frente de todo mundo para eles verem que Deus tem um Pai, que Jesus de Nazaré tem um Pai e que ele estava falando com ele. Até hoje tem gente que nega que Jesus, que tem o Pai e o Filho. Cuidado com essas doutrinas, eu não sigo elas não. Tem o Pai e o Filho. Toda a nova aliança vai falar de Pai e Filho. Não tem cristianismo sem pregar o Pai e o Filho e o Santo Espírito, ok? Vamos lá. Então ele falou ali com o Pai e aqui ele diz, olha. Aqui ele diz, ó. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz Lázaro: sai para fora. E o que foram defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Um lençol, ok, gente? Disse-lhes Jesus: desligai ou desatai, ok? E deixai ir, desamarrai. Porque ele estava todo enrolado naquele lençol branco e tinha umas faixas que colocava ali para ficar durinho, bem enroladinho. E o Senhor Jesus falou: tira a faixa, tira o lençol. Okay? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Muitos daqueles judeus que não acreditavam, que a Judéia era onde tinha mais incrédulo, quando falava de ir para a Judéia, os discípulos não gostavam de ir para lá. Você vai ver lá no 1º capítulo, ok? Mas quando eles foram a ter com os fariseus e disseram-lhes que Jesus tinha feito, a maioria da Judéia eram fariseus. Na Judéia era onde tinha mais judeu da tribo de Judá, gente. Tem o judeu de religião e tem o judeu da tribo de Judá. Naquela época de Cristo já tinha isso. Se você não souber fazer essa diferença, as pessoas vão te enganar.
Depois os principais sacerdotes e fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Ok? E se o deixarmos assim, todos crerão nele. Já foram lá correr e falar para os fariseus. Porque aquele sinal só o Messias podia fazer. Ressuscitar uma pessoa de 4 dias de morto. Eles sabiam que só o Messias podia fazer. Mas eles queriam acabar com Jesus de Nazaré. Vamos lá. Aí veio lá com aquela desculpa, porque vai vir os romanos. O Senhor Jesus não tinha problema com romanos, gente. Não tinha. Era na cabeça deles que eles queriam arrumar problema. Eles queriam dizer que o Senhor Jesus, que os romanos iam acabar com eles por causa do Senhor Jesus. Não, o Senhor Jesus não tinha problema com os romanos. Vamos lá. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e nação. Olha o exagero. Olha o exagero. O Senhor Jesus 3 anos pregando ali. Não tinha problema nenhum com os romanos. Mas eles inventaram essa desculpa que os romanos iam destruir eles por causa de Jesus de Nazaré, ok? Porque quando o ser humano quer, ele inventa desculpas. Vamos continuar? E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo seu povo e que não pereça toda a nação. Então, os fariseus achavam que sabia muito, mas veio lá o sacerdote Caifás, sumo sacerdote Caifás, e falou: olha, vocês pensam que sabe muito, sabe não, viu? Porque é necessário que um homem morra pela nação. Olha lá. Quem falou isso para ele, que o homem tinha que morrer pela nação, se entre os judeus eles dizem que não tem que morrer? Que não tem que morrer homem pela nação. Que não tem que ter sacrifício. Quem não concorda com o sacrifício de Cristo. Mas se o próprio Barrabás falou que o Senhor Jesus tinha que morrer. Vamos continuar. Barrabás não, o Caifás, o sumo sacerdote. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Ele profetizou que Jesus ia ser sacrificado. Na realidade, não é só morrer, é sacrificado mesmo pela nação, ok? E não somente pela nação, mas também para remir em um só corpo os filhos de Deus que andava disperso. Que andava disperso. Jesus falou: eu vim pela casa de Israel, que está dispersa. Quem era a casa de Israel, gente? Não é esse Israel de hoje que você vê lá, não. As pessoas não pregam a Bíblia direito nos dias de hoje. Casa de Israel eram as 10 tribos que tinham sido destruídas pela Assíria e tinham sido espalhadas pelo mundo. E o sumo sacerdote falou: e não somente pela nação, ali no caso a nação Jerusalém, ok? Mas também para remir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, que estavam fora por outras nações, ok? Desde aquele dia, pois, consultava-se para o matarem. Aí pronto, aí que eles queriam matar mesmo o Senhor Jesus. Jesus, pois, já não andavam manifestadamente entre os judeus. Então, o Senhor Jesus já estava tomando cautela, porque ele tinha um momento certo de ser entregue. Não era assim de qualquer jeito, igual aqueles religiosos queriam, ok? Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto. Foi lá ficar no deserto, foi pensar, foi falar com o pai, foi ali o pai dando orientação, ok? Para uma cidade chamada Efraim. Efraim, é muito importante esse nome aqui, porque Efraim é a segunda casa. E nós fazemos parte da segunda casa. E Efraim foi adotado por Jacó como filho primogênito.
Mas Efraim é o segundo filho de José que teve com a mulher do Egito, que casou, ok? E ali ficou com seus discípulos. E estavam próximos à Páscoa dos judeus. E muito daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Então eles aproveitaram que tinha essa Páscoa. O Senhor Jesus já deveria ter passado muitas Páscoas ali, mas essa foi a última. Então eles aproveitaram essa última Páscoa, colocou na cabeça daquele povo que estava vindo de fora, que nem conhecia as histórias direito, colocou aquele povo já contra o Senhor Jesus e fala assim: estava próxima à Páscoa dos judeus e muito daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Então ele já tinha que chegar lá antes para se purificar. Um preparo já para participar da Páscoa. Ok? E aí, diz que as pessoas já chegavam antes para se purificarem. Buscava, pois, a Jesus e diziam uns aos outros: estando no templo, que vos parece, não virá festa? E eles ali doidos para que visse o Senhor Jesus, porque o plano deles já era prender ali. Mas o Senhor Jesus, ele precisava cumprir a Páscoa com os judeus, ok? E se ele fosse preso já ali, ele não ia fazer a última Páscoa com os judeus? Tudo é na hora certa. Gente, no reino de Deus, quando nós dependemos da vontade dele, tudo é na hora certa. Fique em paz. Estava próximo à paz dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros: estando no templo, que vos parece, não virá festa? Atrás de Jesus. Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciasse para o prender. Ok? Então eles já estavam dispostos a prender o Senhor Jesus a qualquer custo. Porém, o Senhor Jesus ainda precisava fazer a Páscoa, porque tudo é no tempo de Deus, quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Eles acharam que foi eles que prendeu o Senhor Jesus, mas foi o Senhor Jesus que se entregou, porque se o Senhor Jesus quisesse, ele nem estaria ali naquele jardim de Jerusalém. Naquele dia, ele poderia ter ido para o deserto, se esconder, ok? Se o Jesus quisesse, o Jesus chamava um bocado de anjos, os anjos acabavam com aquele povo que foi prender o Senhor Jesus. Mas tudo aconteceu conforme estava escrito. E aquele que não entende a palavra de Deus sai por aí falando um monte de besteira. Fala que Deus fez o que Deus não fez, fala que Deus não fez o que Deus fez. Por quê? Porque não entende a hora certa do eterno Deus. Se você está na vontade de Deus, vai ter a hora certa. Agora, se você é um desobediente, vai cuidar da tua cabeça e não coloca Deus também na culpa não, tá? Mas vamos lá. E se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube e eu deixo uma bênção aqui especial para você que acompanhou essa live até o final. Uma bênção que o Senhor derrame sobre você, a alegria, a paz, a saúde, os problemas financeiros que Deus te dê condições de resolver, os problemas sentimentais, problemas de família, que o Senhor te dê poder para resolver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. Paz, shalom. Passa essas lives para frente. Ensina o povo a ler o Evangelho. Você mesmo pega e lê. Evangelho de João é bênção sobre bênção. Paz, shalom, shalom. Até a próxima.